Pai do Senhor, povo de Deus, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante. O assunto de hoje é pandemia, uma nova pandemia que virá possivelmente no ano de 2025, pior do que a pandemia que enfrentamos no mundo inteiro da Covid-19. Quem está falando a respeito disso? Em primeiro lugar, existem muitos profetas e profetisas, profetizando isso nas redes sociais, na internet, em igrejas, e tem sido gravado vídeos, outros gravando de casa, suas profecias, dizendo que receberam mensagens de Deus a respeito disso, como também existem profetas e profetisas falando a respeito de guerra que virá sobre o mundo, e são muitas profecias catastróficas que nós temos visto nesses últimos dias. Na época da Covid-19, nós vimos profecias falando que iriam acontecer coisas terríveis durante o próprio período da pandemia. Por exemplo, um pastor por nome de Ezequiel Pires, se não me foge a memória, ele tem uma igreja em São Paulo, sede, da Assembleia de Deus. Ele disse que haveria 3 dias de trevas sobre a terra, que demônios apareceriam nas portas das pessoas com corpos físicos de familiares, se passando por familiares, e que não era para abrir as portas das casas, porque senão os demônios entrariam nas casas das pessoas. E só não ele, uma profetisa americana também falou a respeito disso. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro o vídeo da profetisa americana e áudio de outro pseudo-profeta falando sobre esses 3 dias de trevas que viria. O pastor Ezequiel, aqui o Ezequias, melhor dizendo, aqui do Brasil, de São Paulo, ele deu o dia que aconteceriam esses 3 dias de trevas. Eu gravei um vídeo na época antes da data que ele preveu, dizendo que era mentira, que não ia acontecer. Gravei um vídeo depois, mostrando que realmente não aconteceu o que ele falou, mas agora as profecias da atualidade é que virá uma nova pandemia, agora em 2025, pior do que a Covid-19. Então, o que dizem esses profetas, o que diz a ciência a respeito dessa possível nova pandemia que virá em 2025? Em primeiro lugar, eu vou colocar aqui o áudio para você ouvir do pastor Ezequias falando a respeito dessa pandemia que, segundo ele, já vai começar no mês de janeiro. Preste bem atenção no áudio que você vai escutar agora aqui no meu PC. Eu vou colocar o microfone aqui para que você possa ouvir aí. Mês de setembro vai estar tranquilo. Pode ficar em paz, não vai acontecer nada. Mês de outubro também vai estar tudo tranquilo. Mês de novembro, tudo na paz. Dezembro, pode comer o seu pernil à vontade. Pode comer o panetone à vontade. Pode ficar tranquilo. Você vai passar Natal, vai passar Ano Novo. Fique tranquilo. Dia 20 de janeiro, a terra vai começar a gerir. Está vindo para 2025. Que nem se compara com o que nós estamos vivendo no dia de hoje. É a ira de Deus sobre a terra. Blasfêmia. O povo blasfema com a Bíblia. O povo blasfema com a cruz de Cristo. O povo blasfema nos carnavais. O povo blasfema. Olha aí um pedaço do áudio do que disse o pastor Ezequias Soares ou Pires, não me lembro bem agora o nome dele. Está aí o que ele falou, que possivelmente irá acontecer no ano de 2025. E segundo ele, não é para ninguém comprar carro financiado agora. Ele fala isso na continuidade do vídeo. Não é para comprar nada financiado, porque vai ter um problema também na economia e tal, e etc. Então, essa é só uma. Tem várias pessoas profetizando na internet sobre essa possível pandemia. Agora, vamos ver algumas informações, por exemplo, sobre a Covid-19. No Brasil, eu vou me abster mais ao Brasil. A Covid-19 no Brasil, existiram casos confirmados, isso é informação do Ministério da Saúde, a respeito do coronavírus, Ministério da Saúde do Brasil, 39 milhões, mais de 39 milhões de casos confirmados no Brasil.
e também aconteceram incidências, ou seja, pessoas que pegaram mais de uma vez, um total aí de mais de 1 milhão de pessoas chegaram a pegar a Covid mais de uma vez. Óbitos confirmados, 714.506. Então, caminhando para 1 milhão, né? Isso são os dados atualizados do coronavírus, do Covid-19, aqui no Brasil. Agora, quando a gente vai ver, por exemplo, a história das pandemias, né, no mundo que já houveram, a gente vai ver o seguinte: no século XIV, né, 200 milhões de pessoas morreram com a peste bubônica, ou a peste negra, como ficou conhecida. No século XIX, 1 milhão de pessoas morreram com a cólera. No século XX, de 17 a 50 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola. E no século XX também, 30 a 40 milhões de pessoas morreram, vieram a óbito com a AIDS, com HIV. Então veja que a cólera matou 1 milhão no século XIX. Século XIV, a peste bubônica ou peste negra, 200 milhões. Gripe espanhola, 17 a 50 milhões. É o número que se tem, não se tem um número mais exato. A AIDS no século XX, 30 a 40 milhões. E quando a gente vai ver a Covid-19, no Brasil, aí é só no Brasil, esses dados que eu acabei de dar é mundo, falando do mundo inteiro. A Covid-19 só no Brasil matou 700 e poucos mil pessoas, caminhando para 1 milhão de pessoas só no Brasil. Não tenho agora os dados do mundo inteiro. Quando a gente vai ver os dados a respeito da dengue, por exemplo, uma informação aqui do dia 18/6, né, do mês 6, agora de 2024, a informação era que já existiam no Brasil cerca de 6 milhões de casos de pessoas com dengue e 4 mil mortes com dengue. Aí entra o Zika vírus, né, a chikungunya, e junta tudo aquilo que é proveniente da dengue. Então são doenças que se espalham, né, pelo Brasil, e quando se trata de outras doenças, pelo mundo afora. E a gente vai ver que a Bíblia, né, o próprio Jesus, ele preveu esse tipo de coisa que aconteceria quando nós lemos Mateus capítulo 24, versículo 7, por exemplo, está escrito: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, primeiro, né, o levante de nação contra nação, a gente tem visto acontecer hoje, reino contra reino, fomes, até no Brasil, né, onde o presidente atual se diz o pai dos pobres, temos notícias de aumento da fome em meio à população brasileira, e vem a questão das pestes, né, terremotos em vários lugares, terremotos também a gente tem visto notícias, e pestes, né, que é algo que é estudado mais especificamente pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que tem funcionários no mundo inteiro. Eu adentrei hoje no site da OMS para estudar um pouco sobre esse assunto. Tem funcionários espalhados pelo mundo inteiro, médicos, especialistas, infectologistas e assim sucessivamente, vários profissionais da área de saúde. Aí quando nós vamos pesquisar, por exemplo, uma matéria que saiu na Veja, né? Deixa eu ver aqui a data para você ficar bem informado, dia 21 de outubro de 2024. Saiu uma matéria na Veja com a seguinte interrogação: de onde virá a próxima pandemia? E a resposta isso é resposta de especialistas, cientistas, de qualquer lugar, de qualquer lugar. Uma pandemia acontece quando certa doença epidêmica, infecciosa, atinge todos os continentes
da maneira sustentada. A última, como se sabe, foi a Covid-19. Desde o controle da emergência sanitária pelo coronavírus, o mundo se pergunta de onde e quando virá a próxima pandemia. A resposta provável é de qualquer lugar e a qualquer momento. Então, em média, 70% das novas ameaças, segundo a matéria da Veja, são causadas por zoonoses, infecções em outras espécies de animais, em diversas localidades que por algum contato podem atingir o ser humano. Então é difícil prever de onde virá e de qual espécie vai vir uma nova doença, uma nova pandemia. Essa foi uma discussão importante que aconteceu no 59º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a Medtrop 2024, realizado há pouco em São Paulo. Mais de 4.000 profissionais de saúde, pesquisadores e estudantes se reuniram durante 3 dias para analisar o assunto do vírus emergentes e doenças tropicais, algumas categorizadas como negligenciadas. Então, tá aqui, eu não vou ler a matéria toda para não tomar muito tempo, mas quando a gente vai ouvir especialistas, por exemplo, na área, né, eu tenho aqui uma matéria também do SBT News, também a respeito de qual doença infecciosa será o provável maior problema emergente em 2025, uma possível pandemia no caso, e tem aqui algumas informações interessantes. Por exemplo, os cientistas também devem constantemente escanear o horizonte em busca do próximo problema potencial. Embora isso possa vir em qualquer forma de patógeno, certos grupos são mais propensos do que outros a causar surtos rápidos, e isso inclui vírus influenza. O vírus da gripe está causando grande preocupação, agora está à beira de se tornar um problema sério em 2025. Este é um tipo H5N1 da gripe, a chamada de gripe avária. Aí tem essa gripe, né? Tivemos há pouco tempo atrás uma doença séria, né, que houve ali também em um país da África, né, que matou mais de 100 pessoas. Então a verdade é que existem várias doenças pelo mundo que podem se transformar em uma pandemia. Aí os cientistas dizem que essas doenças são provenientes de animais e que pode vir de qualquer parte do mundo e a qualquer instante. Então a ciência, ela não prevê que isso aconteça em 2025, mas que os cientistas, a OMS, a medicina esteja preparada, a humanidade como um todo esteja preparada para enfrentar uma nova pandemia pior do que a Covid-19 a qualquer momento. Então a ciência, melhor dizendo, não traz uma precisão de data, se já vai acontecer em 2025, se em 2026, 2027, mas ao mesmo tempo diz que pode acontecer a qualquer instante. Aí vem os pseudos profetas, né, como o pastor Ezequias ou Ezequiel Pires, né, uma coisa assim. Eu vou colocar o nome dele aqui exato na tela para você se informar bem. Vem ele e fala que vai ser em janeiro, que vai começar. Ele diz a data que mais ou menos vai estar melhor, lá para setembro, né? Aí vamos ver como é que a situação vai estar, você já vai poder começar a comprar um carro, alguma coisa, mas em janeiro já começa a pandemia. Então esse tipo de profecia são coisas muito sérias, e as pessoas que assistem muitos vídeos na internet, tem muita gente parece que gosta de profecias como essa, que são só catastróficas, assustadoras. E esses pseudos profetas e profetisas são, parece que, imitadores daquela que ficou muito conhecida, que já morreu, a mãe de Iná lá atrás, que só profetizava coisas ruins, na época muito no programa do falecido Gugu, né? Então, a gente vê isso no meio evangélico. Então as pessoas têm que despertar e vigiar e entender que a Bíblia é a maior profecia, e nós já devemos estar preparados, porque coisas ruins virão neste mundo. Agora, as piores que virão serão no período da grande tribulação. Antes disso, Jesus arrebata a sua igreja.
Então eu acredito que a maior preocupação do cristão deve ser em ter a sua vida íntegra no altar de Deus, fiel a Deus, porque venha o que vier, ele vai estar pronto para partir com Jesus, seja com a doença, uma fatalidade, um arrebatamento, seja o que vier a acontecer. Então nós cristãos devemos estar prontos. Agora, não ficarmos colocando coisas na cabeça e nem perdendo, às vezes, até a paz, como alguns, a gente vê que acontece isso por causa de profecias como essas. E quando você vai ver o histórico do profeta, né, já deu várias profetadas, várias profecias furadas que não se cumpriram. E na época que essa profecia dele dos 3 dias de trevas na terra não se cumpriu, ele depois se pronunciou dizendo que se cumpriu, mas como? Se o que ele falou não aconteceu, ele disse que os carros iriam parar. Ia parar os carros simplesmente nas ruas, ia ser noticiado nos canais de TV. Ele disse que os aviões iam parar, ia faltar energia no mundo, no Brasil inteiro, né? 3 dias de trevas, que não saíssem de casa. Nada do que ele falou se cumpriu, nada do que ele falou aconteceu. Outra profecia dele foi sobre a morte do Silvio Santos. E eu fiz um vídeo falando, eu vou deixar aqui em cima nos cards, e eu deixei claro que era mentira aquela profecia, porque Silvio Santos já estava com a idade avançada e a qualquer momento poderia partir. Isso era algo óbvio. E teve gente que apoiou ele. Quando Silvio Santos morreu, veio alguém ainda e comentou num vídeo meu, né, sobre esse assunto, e disse que se cumpriu hoje, no dia que Silvio Santos morreu. Mas quando a gente vai examinar a profecia dele, ele disse que o Brasil inteiro ia parar. Ele disse que viu bombeiros na rua, um pessoal levando o corpo de Silvio Santos. Pode pesquisar aí no YouTube que você vai ver o vídeo dele profetizando sobre a morte de Silvio Santos. E quando a gente vê o que aconteceu, o Silvio Santos morreu, foi algo só para a família, não parou nem São Paulo, dirá Brasil, não houve nada de bombeiro com o corpo de Silvio Santos pela rua. Então, mais uma vez, foi uma profecia furada, e as pessoas são enganadas por esse tipo de profecia pelo simples fato. Priorizam profetadas em vez de procurar aprender a palavra de Deus, em vez de procurar crescer no conhecimento das Escrituras. É por isso que, já encerrando para o vídeo não ficar longo, eu aconselho você a estudar. Eu tenho aqui na descrição do vídeo cursos teológicos aqui no site www.institutochamavaviva.site. Você vai ter curso de homilética, de hermenêutica, cursos onde você vai aprender mais a respeito da palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a respeito dela, vá à igreja, escute a palavra. A palavra é a maior profecia. Cuidado, não é que eu estou dizendo que Deus não use profetas e profetisas. Deus ainda usa, eu creio nos dons espirituais, nos 9 dons, entre eles o dom de profecia. Eu creio no dom de profecia conforme Efésios 4:11, até como dom ministerial. Porém, a gente vê muitas profetadas e que nós, segundo a própria Escritura, devemos priorizar a palavra de Deus, que é inerrante e que nela não há falha. Então, com isso, eu quero encerrar dizendo que todos nós que servimos a Deus devemos estar tranquilos. Deus está no controle de tudo. Não estou dizendo que não vai acontecer nenhuma pandemia em 2025, também não estou dizendo que vai acontecer. Eu não tenho essa informação, não acredito nessas profetadas de forma alguma. Eu acredito na palavra de Deus e também não acredito 100% em tudo que alguns cientistas dizem. Tem coisas que a gente nem pode falar aqui, para não cair o nosso vídeo, nem perdermos o canal. Mas a gente sabe que tem muita mentira em muitas áreas. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia em primeiro lugar e com alguns cientistas estudiosos que realmente são sérios, Então, o que a ciência diz é que realmente a qualquer momento pode vir uma nova pandemia pior do que a Covid-19, mas não se sabe quando. Então, pare de acreditar nesses pseudos profetas mentirosos que já têm um histórico ruim. A Bíblia manda julgar a profecia e alguém diz que não é para julgar o profeta, só que a Bíblia diz que se conhece a árvore pelo fruto. Então a gente julga a profecia e julga também o caráter do profeta. Ele não tem um bom fruto,
Esse fruto pode ser de vida de pecado ou pode ser de profecias errôneas anteriores que já nos dão um sinal de que a profecia atual tem tudo para ser também mentirosa. Então vigiemos com profecias e priorizemos a Bíblia, a palavra de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe a você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.